Fala, meus amigos, bom dia, Edeilton, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre armazenamento. Até então, eu quero fazer uma série de vídeos, no máximo 3 vídeos, para a gente comentar um pouquinho sobre armazenamento de dados. Eu estou aqui comigo 2 tipos de armazenamento, um HD, que é o disco rígido, e estou também aqui com um SSD, é o Solid State Disk, ou seja, disco de estado sólido. Pessoal, a diferença de velocidade desse equipamento, de tamanho, percebe-se que é bem diferente o tamanho, é muito distante, é muito grande. A diferença hoje em dia entre um e outro é realmente o custo-benefício de um para outro. Mas se nós formos colocar hoje o funcionamento dele, vale sim sempre a pena substituindo o seu disco rígido pelo SSD. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o disco rígido. Como é conhecido por todos nós, é um disco que a gente conhece como HD. Esse HD, pessoal, geralmente é usado hoje em computadores, computadores, PCs, em notebooks e também no sistema disco, para que esses dados, as suas imagens, venham ser armazenadas nesse HD. Mas eu quero comentar para vocês hoje um pouco sobre o disco, para depois, para frente, nós falarmos sobre o DVR. Eu quero falar para vocês hoje a diferença que tem de um disco rígido, entendeu, para o SSD. Pessoal, o disco rígido, ele é feito com motores, ele é feito com agulha, ele tem um disco dentro dele. Então, o que acontece? Quando você faz o armazenamento, tem todo um processo mecânico dentro do disco para que essas imagens ou esses dados venham ser gravados nesse disco. O que acontece, pessoal, é que com esse todo o processo de agulha, de disco, de motores, existe realmente algumas dificuldades em lentidão no seu equipamento. Vamos falar um pouquinho em relação a um computador. Quando você instala um equipamento desse no seu computador, um mecânico, a tendência é que esse equipamento necessita de mais energia para que esse equipamento venha funcionar. Ou seja, consome mais energia e é muito mais lento no seu sistema. O que acontece, pessoal? Quando você instala um DVR desse, ele precisa mais de alimentação do que um SSD comum. Porque o SSD, ele é gravado em memória flash, a velocidade é bem maior. E notamos que quem mexe um pouco com informática sabe que o disco, quando ele começa a ficar ruim, ele começa a dar um barulhozinho dentro dele, e cada vez que ele vai dando essa dificuldade de escrever, necessita mais de tempo e também necessita mais de energia para que esse sistema funcione perfeitamente. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que acontece com os DVRs quando esse HD fica ruim, ou seja, começa a demorar para reinicializar o sistema. Na mesma forma, o computador, quando você instala o HD rígido, disco rígido no seu computador, e ele começa a ficar ruim, até quando ele está mesmo novo, você percebe a demora para reinicializar o computador, a memória para extrair os dados e jogar na sua tela. Diferentemente do SSD, eu tenho um notebook com SSD, eu vou mostrar para vocês a velocidade da reinicialização do sistema, diferente de se fosse um disco rígido. Por quê, pessoal? Porque o disco rígido precisa de um processo, por mais que ele tenha 7000 RPM, mesmo assim continua sendo lento quando você compara com o SSD. Eu vou, como disse para vocês, vou mostrar para vocês a diferença da velocidade de um notebook instalado com um HD SSD. Pessoal, estou de frente ao notebook, pessoal. É um notebook da ASUS. Ele é um notebook que tem 4 GB de memória. Era um HD normal de 750 GB, entendeu? É um Intel Core i5. Porém, hoje, o HD dele hoje é um HD SSD. Porque com o HD normal ficava muito lento, Você ia reiniciar o computador, demorava.
Aí com o tempo de uso começou a ficar pior ainda, cada vez mais piorável. Eu até achei que era a formatação, formatei o notebook e ainda continuava lento. Aí resolvi trocar, botar um HD SSD e hoje sua velocidade de funcionamento é bem melhor. É bem mais rápido mesmo, não tem nem comparação. Eu vou ligar esse notebook aqui para você ver só a inicialização dele, como está tão rápido. Liguei ele aqui, tá ligando o computador, certo? E esse notebook, pessoal, já tem várias coisas instaladas. É um notebook que dou manutenção e ele tem muita informação nele. Mas mesmo assim, olha a velocidade de funcionamento desse notebook. Já ligou, certo? Eu vou colocar 100 aqui agora. Olha a velocidade para inicialização desse notebook. Como é tão rápido, já ligou. Tá ligado o aparelho. Perfeito, pessoal? Percebe essa diferença do HD SSD? É bem rápido mesmo. Funciona com uma velocidade muito legal. Vale a pena realmente você trocar e botar um HD SSD no seu equipamento. O disco rígido, pessoal, para quem já conhece um pouco dele, ele veio desde a época do IDE, 256 GB, 500 GB, 750 GB e tem hoje até de 10 teras eu conheço. Até 10 teras eu já vi, que já instalei em DVRs. Mas para computador geralmente coloca-se de 1 tera, né? Vai ter um armazenamento muito bom, são 1000 GB. Mas no caso do SSD também, a diferença é que o preço é um pouco maior, mas a qualidade e a velocidade, melhor dizendo, é muito gratificante, vale muito mais a pena você instalar um SSD. Eu estou fazendo só um resuminho aqui, pessoal, da diferença que tem num HD. Esse aqui mesmo é um HD de 3 TB, certo? É um HD grande, também grande no espaço e grande também no tamanho. Olha o tamanho do HD, certo? Se nós formos observar a diferença deste aqui, esse é um SSD, certo? É um SSD. Esse aqui é um SSD de 512 GB, certo? Esse aqui é um HD externo de 3 teras. Porém, independente da quantidade de espaço, o tamanho é assim, ó. A diferença é notória e muito grande. O peso também é diferente. Porque, pessoal, esse aqui não trabalha com nada mecânico. Esse é um HD que ele trabalha com memória flash. Ou seja, por isso a economia na energia e também no tamanho. Outra coisa, pessoal, muito importante. As pessoas às vezes ficam com medo da vida útil. Eu compreendo que a vida útil de um HD SSD é maior do que um HD de um disco rígido. Por quê, pessoal? Porque esse equipamento aqui, ele recebe alimentação e não precisa ser muita alimentação, ou não consome, ou melhor dizendo, muita energia para alimentar esse equipamento. E ele também não tem parte mecânica, ele é uma memória flash, como disse antes. Já o HD não, o HD precisa realmente de todo um processo, aí a agulha, tem disco, tem motores, tem uns circuitozinhos, e esse equipamento é muito mais fácil de dar defeito do que um SSD. Portanto, pessoal, eu vou deixar bem claro para vocês, vale a pena hoje investir e trocar o seu HD disco rígido pelo SSD, que é um disco sólido. Porém, pessoal, além do valor que ainda é um pouco mais alto do que o disco comum, mas vale a pena você trocar para você ver a diferença que é na velocidade do seu equipamento. Eu estou comentando para vocês hoje só em relação às diferenças de um para o outro, no consumo de energia, na questão de velocidade, que é o mais importante, e até o tamanho, pessoal. Você pode observar, ele tem os furos igual os furos do HD, ó, para você perceber. A única dificuldade que você vai ter é que alguns equipamentos você não vai ter nem como parafusar no seu sistema, que ele é bem portátil mesmo aí, ó. Ele é bem portátil. Tem uns furozinhos aqui, uns furos do lado também dele, que é para você prender no seu equipamento. Eu vou fazer um novo vídeo mostrando para vocês o funcionamento deste equipamento, deste HD no DVR. Será que funciona normal? No próximo vídeo você vai ter a resposta para esta pergunta. Então hoje só quero mostrar para vocês a diferença
desses dois HDs. Esse é um HD antigo, né? É um equipamento, é um HD que já está ficando realmente para trás. Com o lançamento do SSD, vai ser normal que você vai ver esse equipamento sumindo do mercado. Porque pelo tamanho, pelo consumo de energia, como disse antes para vocês, então realmente vai ser o equipamento que vai sair do mercado. Valeu? Inscreve no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e nos ajuda aí nos comentários. Um abraço.